Olá a todos, aqui é o meteorologista Vitor Goedi novamente. Eu vou fazer uma atualização acerca do que vem a ser uma sequência de dias de tempestades severas na América do Sul, especialmente a parte sudeste. O hemisfério sul está entrando no outono, então a gente começa a ter a incursão de sistemas atmosféricos mais dinâmicos, né? Isso acaba ocasionando episódios de tempos severos mais robustos. Lembrando que, apesar de verão a gente ter a ocorrência de tempestades de forma mais contínua por causa da alta umidade e umidade, a gente tem nas períodos de transição, especialmente no inverno, a gente tem mais sistemas dinâmicos e eventualmente são esses sistemas que acabam gerando episódios com maior número de relatos de tempo severo. Enfim, a gente tem aqui a atuação de dois sistemas, né, de duas regiões com atividade convectiva. A primeira, mais organizada aqui sobre a Baixa Bacia da Prata, na Argentina. A gente tem um ciclone tropical e uma frente fria avançando aqui pelo interior da Argentina, enquanto que aqui sobre o Paraguai e norte da Argentina a gente tem células mais isoladas, são proporcionadas justamente de ficção quente e certo levantamento sinótico ao sotavento dos Andes. E isso é um reflexo da configuração que deve vir a se estabelecer nos próximos dias, até o final de semana. Falando de um jeito mais dinâmico, diferente dos vídeos, eu vou usar mapas do Pivotal Weather, não vou entrar em tanto detalhe acerca da evolução temporal, vou só pegar horários importantes e alguns mapas de altitude. A gente tem que amanhã, por volta das 18 TC ou 15 horas no horário local de Brasília, temos um cavado situando aqui sobre o Pacífico Oriental. É bem amplificado e a gente vai ter um máximo do jato de altos níveis entre a nossa retaguarda, e ele vai acabar meio que empurrando esse sistema mais em direção aos Andes. A gente já tem aqui um belo escoamento em níveis altos, justamente entre os Andes e o seu sotavento. Justamente a gente tem aquele sistema observado por satélite. E se a gente analisar 850 HPA, a gente vai perceber que a gente já tem a configuração desse jato de baixos níveis, né, que vai transportar ar quente úmido a partir do interior da bacia amazônica, né, que na verdade já está ocorrendo, mas deve ganhar mais força, está em direção ao Rio Grande do Sul e Uruguai. Então, ele tem a advecção de calor e umidade acontecendo em resposta à aproximação do sistema em altitude aqui sobre os Andes. E, eventualmente, a gente deve ter pontos de orvalho mais acentuados sendo justamente escoados até essa parte, né, do sudeste da América do Sul. Né. A gente tem aqui pontos de orvalho até 22, 23 graus Celsius, situados sobre essa região. Se a gente for parar para analisar aqui a superfície, a gente tem meio que uma leve configuração da baixa do noroeste argentino. Só para deixar claro que esses aqui são os mapas do Oceanograph, que é o europeu. E a gente tem aqui essa baixa situada mais ou menos aqui assim, um cavado bem difuso, estendendo-se até o Rio Grande do Sul. Então a gente tem a advecção, a gente tem esse levantamento também, porque a gente vai ver aqui que na questão na saída do jato e tudo mais, vai ter um pouco de levantamento sinótico. Mas a estabilidade termodinâmica deve ficar mais confinada, pelo menos até amanhã, aqui sobre o Paraguai e norte da Argentina. A gente tem a ML Cape razoável, perfil bem, estabilidade termodinâmica bem bom, pra falar a verdade. Tem 3.000, 2.000 e poucos de ML Cape, mas não tem muito isolamento ainda. Mas isso no Cape da camada de missura, né, que seria parte da superfície. A gente for para analisar aqui, na camada elevada existe uma certa instabilidade, apesar que ainda está frio em superfície e não tem os lapse rates muito acentuados, quer dizer, a temperatura da atmosfera que está em vermelho cai muito rápido, deveria cair mais rápido com a altura, mas não é observado ainda. E, enfim, a gente muda aqui para o dia 8. Deixa eu só pegar aqui o domínio da América do Sul. A gente tem que esse cavalo que eu falei já está atravessando, né, que tem esse máximo do jato aqui pegando, dando um empurrãozinho nele, né, com a advecção de diversidade ciclônica também, que joga o cavalo para atravessar os Andes, né. E já tem mais que esse escoamento na vanguarda dele aqui que vai distribuir certo levantamento sinótico, começa a ganhar força. Deixa eu só mudar de cor aqui para facilitar a visualização. A gente tem meio que uma ondinha curta, passando mais ou menos aqui assim, sobre a alta bacia da Prata. E isso é
mecanismo adicional, né, de advecção de diversidade ciclônica e até de temperatura, que acaba favorecendo desestabilização e levantamento sinótico, que é necessário para organizar algum sistema em superfície e também poder disparar tempestades. Então a gente para analisar aqui 850 HPA novamente, que é cerca de 1,5 km acima da superfície, 3 km, a gente tem, né, que o jato intensifica justamente porque a gente tem, né, a aproximação do cavado aqui sobre os Andes e aquela onda curta passando, então um escoamento de norte mais intenso que no dia anterior, chegando até uns 40, 50 kT, que é intenso. Tem bastante advecção de umidade também acontecendo aqui, e ar quente muito que vem do interior do Brasil e da Amazônia, apesar que deve ter algum ar seco aqui. E a gente tem justamente nessa região aqui, que é sobre o Rio Grande do Sul, na saída desse jato, a gente vai ter a maior concentração de umidade também. A gente tem uma zona aqui que tem um ponto de orvalho até 22 graus Celsius, que é bem elevado. Quer dizer, alta concentração de umidade, lembrando que o ponto de orvalho está relacionado com a concentração de vapor da água. E em superfície a gente vê o padrão de ventos, né? A gente vê justamente o aprofundamento da Baixa Noroeste Argentina aqui, né? Tem essa Baixa 999 HPA. E ela vai ter um cavado que se estende justamente até o Rio Grande do Sul novamente. A gente tem até ventos intensos na parte da superfície, 10 metros aqui, justamente porque a espessura da camada diminui perto da superfície, a pressão vai acabar caindo, e como a pressão está caindo porque tem menos massa, tem que vir massa de algum lugar para pegar e repor essa massa que está sendo perdida. Então, o ar quente é mais leve que o ar frio, nesse caso, então é mais fácil de ser advectado. E isso acaba trazendo justamente o combustível que também reforça a corrente de tempestades. Vou pegar aqui uma sondagem, novamente, sobre justamente aquela parte do cavado, aqui sobre a fronteira do Paraguai, entre a fronteira do Paraguai, Rio Grande do Sul e Nordeste Argentina. A gente tem um perfil termodinâmico que é bem razoável, né? A gente tem estabilidade, né, modesta, condicional. Não é um perfil de Cape muito gordo, assim por se dizer, mas é bem úmido, até 6 km. Aqui a gente tem justamente um resquício de uma camada de missura elevada que provavelmente veio dos Andes, que essa camada é bem alta, com ar seco um pouco mais quente, apesar que aqui já não tem mais nenhuma inversão de temperatura por causa aqui de certo levantamento sinótico já quebrou essa inversão. E a gente tem uma orlógrafa curvada, né, sentido anti-horário, bastante cisalhamento na camada de 0 a 1 km, e também alguns cisalhamentos de 0 a 6, apesar de não ser muito, mas esse é um padrão típico da América do Sul, que justamente o cisalhamento mais intenso está na camada de 0 a 3 km. E tendo estabilidade termodinâmica com esse perfil de odógrafo, a gente deve ter favorecimento de modo supercelular com a convecção que vai acontecer, especialmente tem 51 nós de cisalhamento efetivo. Então, desenha-se um perfil justamente nesse dia aqui sobre a parte do nordeste Argentina, sul do Paraguai, até o oeste do Rio Grande do Sul, para a gente ter algumas tempestades intensas. Pegando mais uma sondagem aqui mais dentro do Rio Grande do Sul, um perfil um pouco mais termodinâmico, um pouco mais fraco, assim como de cisalhamento. Mas se a gente for mais para o período noturno, até tem aqui essa língua de instabilidade avança um pouco no estado gaúcho. Espero que minha internet colabore para gerar a figura. Vamos lá, amiga. Não está querendo colaborar, infelizmente. Enfim. O mais interessante deve acontecer no dia 9. Que a gente vai ter que, justamente aquele cavado que estava ali nos anos, ele atravessa. Justamente porque, como eu falei, tem aqui esse máximo do jato aqui atrás, que também que empurrando tudo. E faz com que esse cavado consiga atravessar a cordilheira. Ele vem indicativos de que ele vem meio que uma onda longa, com uma onda curta embutida na base dele. E justamente tem o máximo do jato colocado justamente na vanguarda dessa onda curta aqui sobre o sudeste da América do Sul, especialmente na Alta Bacia da Prata sobre Paraguai, Rio Grande do Sul, Nordeste Argentina e Sul do Brasil. Então a gente tem justamente um sistema mais dinâmico avançando, apesar de ter uma leve inclinação positiva, não é muito considerável, e tem um forte jato em altos níveis aqui colocado sobre a região.
Então, espera-se que com maior levantamento sináptico situado ali sobre essa região, a gente tenha justamente sustentação do jato de baixos níveis. E aqui a gente já deixa de ter aquela baixa do noroeste da Argentina aqui, sobre o noroeste da Argentina. Já tem meio que um ramo frontal que vai se estendendo pelo Rio Grande do Sul e vai até o Paraguai. E justamente ao longo dianteiro desse ramo frontal a gente vai ter um JBN ativo ainda. E justamente isso que vai, né, introduzir esse zeramento na camada baixa, especialmente aqui sobre o Paraguai e noroeste da Argentina. E nordeste da Argentina, perdão, e norte do Rio Grande do Sul, pegando Santa Catarina e Paraná também. Então, já sabe que vai ter esse zeramento, a gente só tem que ver se vai ter instabilidade termodinâmica ainda, e sendo que a gente tem pontos de orvalho chegando até os 22 graus Celsius novamente aqui sobre essa região, não é difícil de imaginar que a gente deve ter estabilidade termodinâmica suficiente. E se a gente analisar até o campo de superfície, tem uma baixa pressão fraca secundária acontecendo aqui sobre justamente o nordeste da Argentina. E dependendo da intensificação ou não dessa baixa, a gente deve ter uma melhora ou não dos ingredientes para ter as tempestades severas que são projetadas. Por último, vou analisar aqui o novo ML Cape. A gente tem um corredor de instabilidade que vem da Amazônia, né, sendo advectado até aqui ao sul do Brasil, por esse sistema bem dinâmico. A gente pega uma sondagem aqui, a gente tem uma rodógrafa bem agressiva, mas primeiro eu vou pegar aqui sobre o o Paraguai, que já não é tão significativa a rodógrafa em termodinâmica também. Não. A gente tem até aqui, dá para ver bem essa camada de mistura bem elevada, que ela vai da superfície até uns 7, 8 km, tem essa inversão aqui, e esse ar seco em altitude, principalmente esse ar seco vem dos Andes, porque os Andes são bem altos, só sendo ar seco, né, e quente sendo advectado, né, pela nossa perturbação em níveis médios. Mas ainda assim é bem fraco, acho que não deve ser um problema, ainda mais que é uma ML bem alta, com uma mistura bem alta, elevada bem alta, e enfim. Mas o perfil de cisaramento não é muito intenso aqui para a autógrafa. Acho que se eu pegar uma sondagem mais aqui perto do Paraná, deve dar uma melhorada. Vai melhorar um pouco. A gente ainda tem essa camada de mistura elevada aqui sobre o parte bem alta, mas tem uma autógrafa normalmente com cobertura anticiclônica e, né, principalmente cisaramento de 0,1, apesar de que não ser tão intenso que nem a autógrafa do dia anterior. Mas ainda assim, com 48 nós de cisaramento efetivo, favorece justamente, né, com a organização de convecção discreta. A gente for aqui para Misiones, perto da baixa pressão, a gente tem um perfil um pouco mais volátil. Não tem muita estabilidade, ainda tem 1500 de ml Cape, um Cape meio magro, especialmente porque tem essa barriga da camada de mistura elevada aqui ainda em 7 km, mas não é muito forte. E está bem úmido em superfície, né? Tem quase 23, 24 graus Celsius de ponto de orvalho, com uns quase 30 graus Celsius de temperatura. Tem um trace Cape de 75 joules por quilograma, que é relativamente alto. E a gente tem um perfil de cisaramento intenso, né? Então, ótima curvatura da autógrafa nessa região, que está mais perto também da baixa pressão, né? E a gente tem cisaramento intenso de 0 a 1 km de novo. E cisaramento efetivo de 58 nós. E com esse cisaramento intenso e também direcional que está girando aqui de 0 a 1 km, deve ter bastante helicidade e vorticidade streamwise aqui sobre essa região. Falo isso porque, além da instabilidade termodinâmica, a gente tem essa questão do cisaramento, né, que favorece ainda mais a intensificação da ascendente e justamente causa o giro da tempestade. Então, supercélulas são bem prováveis num cenário desses, dependendo do modo da forma de disparo convectivo, apesar que acredito que a frente fria não vai avançar muito rápido. E isso deve favorecer um modo mais discreto ao longo do dia. De pegar uma sondagem aqui sobre o noroeste do Rio Grande do Sul, que é um lugar que é o pico de atividade tornádica no Brasil. Cenário parecido, a gente não tem muita estabilidade, mas a gente tem estabilidade suficiente para sustentar tempestades. A gente tem bastante cisaramento novamente. A autógrafa bem curvada. A minha gata quer participar do vídeo, mas tudo bem.
A gente tem bastante deslizamento de 0,1 novamente, chegando até uns 30 nós aqui. E a gente tem bastante vorticidade streamwise, justamente ao longo dessa camada. E a gente também tem ar úmido e quente, projetado por euro, com 3 kp de 72 joules por quilograma e 57 nós de deslizamento efetivo. Então, o que tudo indica, a gente deve ter condições se reunindo nos próximos dias, principalmente no dia 8 e 9, para ter tempestades intensas, severas, no sudeste da América do Sul, pegando parte da Argentina, Paraguai e também o sul do Brasil, especialmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e talvez o oeste do Paraná também. Depende do modo da evolução do sistema durante o período noturno. E só para dar uma confirmada nisso, a gente vê que, se eu vou pegar aqui o icon, os mesmos 3 dias, o GFS não vai pegar porque é uma porcaria, mas os modelos se comunicam, é um cenário parecido em todos eles. Talvez o grau de desestabilização e intensidade da baixa pressão seja um pouco diferente, mas existe uma grande concordância nesse quesito. Pegando o aqui para o dia 8, no caso, novamente o cavalo atravessando, uma onda curta passando aqui sobre o sudeste da América do Sul, pegando aqui o sul do Brasil e Uruguai. É um jato coxinivista também bem organizado, talvez um pouco menos intenso do que o SMWF. Mas se a gente pegar uma sondagem aqui, no dia 8 no oeste do Rio Grande do Sul, ali na província de Argentina de Correntes, a gente tem um perfil bem favorável ainda, bastante cinzelamento, estabilidade mais que suficiente para a gente ter tempestades que pode se evoluir para tempestades supercelulares. A gente vai agora aqui pro dia 9 para concluir. A gente vê um cenário, perdão, estava com o euro aberto ainda, parecido talvez um cavalo um pouco menos intenso, de onda curta, mas ainda assim deve ter intensidade suficiente para fazer ter um sistema de baixa pressão se organizando aqui sobre o Rio Grande do Sul e Nordeste da Argentina. E a gente deve ter justamente a reunião, a combinação desse isolamento e estabilidade para produzir tempestades severas, apesar de que o ICO não coloca tanto isolamento direcional aqui na camada abaixo, um pouco mais reto, mas a gente sabe, climatologicamente falando, o sul do Brasil é conhecido por produzir tornados até de longa duração com perfis desse tipo. A última comparação que eu faço aqui, a gente já tem um modelo aqui de convecção permitida, que é da Sigma Metrologia. Eu vou avançar aqui pelo dia 8, que é quando as coisas podem ficar interessantes. A gente tem algumas células convectivas aqui ao longo de uma frente estacionária, cavado também pré-frontal aqui sobre o nordeste da Argentina e Rio Grande do Sul. A gente deve ficar produzindo granizo, em conta do regime de levantamento isentrópico, com advecção quente. A gente vê que na relatividade começa a ter meio que uma banda de tempestades mais intensas, possivelmente supercelulares, acontecendo aqui no período noturno, e elas vão avançando aqui em direção ao Rio Grande do Sul, provavelmente no início da madrugada de sexta-feira, causando tempo severo para a gente na forma de granizo e vendavais, e existe um risco para algum tornado também. Avança uma linha de estabilidade durante o período da manhã, isso aqui tem que tomar cuidado, porque o quanto que esse SSM avançar e se ele perdurar durante a manhã pode acabar atrapalhando o ambiente aqui, né, no setor mais ao norte. Normalmente é um modo de falha modo de falha que eu digo que acaba sendo disruptivo para a ocorrência de grandes eventos severos na América do Sul. Então tem que ficar atento a isso. E lá pela tarde, novamente, a gente vê que começa a meio que tentar forçar a subida da frente fria, apesar que ela não vai avançar muito. A gente tem convecção discreta começando a se organizar na dianteira do sistema frontal aqui sobre o noroeste do Rio Grande do Sul até o sudeste do Paraná, em um ambiente um pouco mais volátil. Então essas tempestades poderiam ser as mais intensas e causar todos os tipos de tempos severos. A gente está falando não só de granizo e vendaval, mas também de algum tornado, que pode ser até intenso. Então, a dica que eu deixo é, se puder, esteja atento aos próximos dias se você vive no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e o sudeste do Paraná. Qualquer forma de alerta da defesa civil local, e tente
também acompanhar as previsões da Prevots, que eles vão fazer uma previsão bem detalhada, apontando os principais riscos em cada um desses dias. E, enfim, é isso aí. Se puder, deixa um like, se inscreve aí, se achar necessário também. Todo feedback é bem-vindo, positivo ou negativo. Um abraço.